Senhoras e senhores, o nosso cordial boa noite. É bom estar com vocês mais uma vez, mesmo virtualmente, mas sabendo que os nossos corações estão muito próximos, bem unidos, né? Graças à tecnologia. E estamos partilhando com todos, né? Mais um encontro da nossa casa querida, o Grupo Espírita João Evangelista. Hoje nós temos o nosso convidado, é o Adelso Nascimento, está conosco aqui já, presente, né? Com a sua fala. Mas preparando o nosso ambiente virtual, vinculado à nossa casa espírita, né, nós vamos ouvir a nossa leitura preparatória, que está a cargo da nossa querida Terezinha. E ela vai ter para nós vamos estar buscando dentro da leitura, ouvindo com toda atenção, já o compartilhamento, né, das conexões mentais, espirituais, para esse momento tão importante do dia de hoje. Terezinha, é com você. Obrigada, seu Darlan. Então, a leitura é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, leitura 105, Observação Primordial. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Marcos 12, 29. Replicando ao escriba que o interpelou com relação ao de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do decálogo de observação original que merece destacada. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o mestre coloca uma enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos plano da unidade substancial. Alicerçado isso, Salvador, que ele mesmo trazia das esferas mais altas, proclama o Cristo à humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que almas numerosas buscariam as obrigações justas, que surgiriam retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em torno da Boa Nova. No entanto, sustentou a unidade divina, a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. Contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia na perfeita compreensão de que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Alan, seu microfone está fechado. Após ouvirmos a leitura preparatória, vamos buscar nos inspirar no texto do nobre Emmanuel, quando fala Deus, nosso Pai, o Criador, Deus único, e em torno dele, que nesse momento, unidos, buscando somos nos sintonizar com essa força poderosa que cria tudo, inclusive a nós. No momento, somos seus filhos,
Nesse momento, estamos aqui em obediência à lei maior, que é a lei do amor, para ajudar-nos a aprender a ser mansos e pacíficos, a aprender a ser humildes e corajosos, aprendemos a ter paz no coração e a paz, aprendemos a perdoar, aprendermos a amar. Mais uma vez, Pai de misericórdia, que a tua bênção invada os nossos espíritos, acenda-nos a luz da consciência e da razão, faz disparar em nós o sol da consciência amplificada, a fim de que possamos dar continuidade ao projeto que estabelecestes para nós, esse grande avanço até a vossa direção. Que possamos ter o galardão de sermos humildes, pacíficos, para que possamos enxergá-lo face a face, conforme promessa do nosso irmão maior e mestre, Jesus. E aqui estamos, Pai de misericórdia, para mais uma vez apacentar as nossas almas, fazer com que brote a luz própria em cada um de nós ao ouvirmos a mensagem da noite, fazendo com que se alicerce em nós cada vez mais a mensagem do Evangelho de Jesus, teu Filho maior, que possamos ter nele o espelho e o exemplo, e que possamos replicar de nós a luz que recebemos dele. Senhor, Pai, inspirar o companheiro que fará uso da palavra nesta noite, fazendo com que as suas palavras possam calar bem fundo no coração de cada um de nós, despertando o amor, a fraternidade e a paz em cada aquele que estiver sintonizado com a proposta dessa noite. Se conosco, amigo e Pai, e que assim seja. Assim seja. Bem, queridos irmãos, nós temos aqui conosco hoje o Adelso Nascimento, lá da AMES, da Federação Espírita do Estado. E ele dará a nós a palavra sobre a Casa Espírita Hospital das Almas. Antes de dar a palavra para o Adelso, nós lembramos que aos novos irmãos que estão sintonizados conosco, a técnica vai desligar os microfones para evitar qualquer tipo de ruído que possa realmente fazer qualquer tipo de contraste aí com a fala do Adelso. E essa palestra do Adelso está sendo gravada e colocada também no YouTube, logo em seguida. Ok? Então, sem mais delongas, vamos passar a palavra para o Adelso, para que ele possa nos trazer a mensagem da noite, que fala sobre a Espírita, Hospital das Almas. Vamos ouvir. Muito boa noite. Um prazer muito grande aqui com vocês, o João Evangelista. Fazia tempo que eu queria conhecer o João Evangelista, mas não tive a oportunidade de fazê-lo presencialmente, mas estamos aqui virtualmente. Não vai faltar oportunidade, depois de tudo isso passar, de estarmos juntos aí, presencialmente também. E o nosso bate-papo dessa noite é sobre o Centro Espírita, Hospital de Almas. Especificamente, falaremos sobre o atendimento fraterno. Nós percebemos, né, que a Casa Espírita ela tem uma infinidade de tarefas e ela é conhecida como lar, como escola, como oficina, como hospital, como templo, né? Todas essas atividades acontecem presencialmente, né? Como lar, a nossa convivência fraterna, a nossa amorosidade, o apoio, a união familiar. Mas isso agora, em tempos de pandemia, de isolamento social, também se mantém. Quantos de nós, afastados da casa espírita, recebemos aí, de vez em quando, uma mensagem amiga, uma ligação de um companheiro que nos mostra essa amorosidade, esse apoio. Então, continuamos a ter essa atividade mesmo durante a pandemia. É escola presencial, mas também, nesse momento tumultuoso que nós vivemos, a Casa Espírita continua sendo um ambiente de estudo, de aprendizagem, de educação moral e espiritual. Essa palestra falava
e perguntava sobre as atividades do João Evangelista, e com prazer, porque as atividades permanecem. Os grupos de estudo, a mocidade, a juventude. Como oficina, a Casa Espírita oferece inúmeras oportunidades de serviço, de aprimoramento íntimo, pela prática do Evangelho, pelas experiências. Também nessa época de isolamento não se deixa modificar esse quadro de oficina. Nós temos, inclusive, várias frentes de trabalho trazidas pela pandemia. É com prazer que nós conhecemos alguns companheiros aí, do João Evangelista, que nos ajudam com um importante projeto atual, na época, né, de Covid, que é a fabricação de máscaras. Nós temos algumas operosas companheiras, junto com as demais companheiras de 22 mil máscaras para a população carente, para a população de rua, para a população dos presídios, né, população carcerária. É um tempo de oração, de paz, de introspecção, meditação, refazimento. E isso cada um de nós temos em nós e temos também na Casa Espírita, independente de estarmos presencialmente ou não. E como hospital, a Casa Espírita, ela traz atividades de atendimento espiritual, esclarecimento, consolo através da oração, seja pelo Evangelho, pelos passes, pela água purificada, pelo Evangelho. E é isso que nós vamos estar falando hoje. Dessas atividades presenciais tão importantes, mas que na época da pandemia precisam ser reforçadas também nas nossas casas espíritas. Nós vamos ver que essa atividade de atendimento fraterno na casa espírita, ela tem uma condição de receber as pessoas, orientando-as quanto às possibilidades que a casa dispõe. Nós temos um jargão muito comum de que as pessoas chegam até a casa espírita por meio do amor ou por meio da dor. Nós podemos ver que a grande maioria é por meio da dor. Então, as pessoas procuram as casas espíritas como forma de iluminação espiritual, para se esclarecerem a respeito dos seus problemas, para receberem respostas pertinentes às suas necessidades. E a casa espírita, ela atua nessa frente de trabalho presencialmente, agora, em novos tempos, de forma virtual. Se nós formos detalhar quem é o público que a Casa Espírita atende, nós verificaremos que é um público encarnado e é um público desencarnado. É um público espírita e um público não espírita, seja, né, desencarnado ou encarnado. E é um público diverso. São crianças, são jovens, são adultos. É uma série de pessoas que buscam a casa espírita. Então, nós vamos ver que, numa época, tanto criança, jovem, adulto, encarnados ou desencarnados, passam pela provação, pelos dramas. E com isso, a casa precisa disponibilizar o seu atendimento. Allan Kardec já nos salientava no discurso aos espíritas que ele fez em Lyon e Bordeaux, e ele colocava em primeira instância o que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar o homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo, talvez, no limiar do crime. Ainda nos reforça. Não vale isso mais do que os lambris dourados? E justamente é um trabalho que se destaca sem mostrar muitas vezes aquilo que nós fazemos. Porque as pessoas entram por meio da dor porque nós vivemos num plano de provas e expiação onde as patologias da alma que se mostram por meio da violência, do ódio, do ciúme, do ressentimento, da amargura, da suspeita, da insatisfação. São tantos os sintomas que mostram essas patologias da alma e aflições que aturdem o ser humano, que muitas vezes, sozinho, ele não encontra a de suplantar, de superar essas condições. E busca, na casa espírita, um consolo, busca entendimento para esse momento que ele vive. Então, nós podemos dizer que a casa espírita
por meio do seu atendimento fraterno, exercita a terapia do amor. E essa terapia se mostra em uma série de atividades. Desculpa. Essa terapia se mostra em uma série de atividades que muitas vezes são físicas, são mentais, quase de origem espiritual. Porque nós vamos ver que os sofrimentos humanos de qualquer tipo são manifestações dos distúrbios profundos que remanescem no ser espiritual, nas suas sucessivas ações, nos seus sucessivos débitos, gerando cicatrizes no perispírito, mesmo se converte em enfermidade física. Então, o conhecimento do ser imortal, da sua presença, isso se torna indispensável para que qualquer cometimento terapêutico possa ser resolvido. É lógico que o atendimento fraterno, ele não substitui o atendimento convencional nos consultórios psicológicos, médicos, da medicina tradicional, psiquiátricos, mas ele é uma terapia adicional. A terapia do amor é de vital importância, que envolve o paciente em confiança, em ternura, ao mesmo tempo que esclarece a verdade espiritual eterna. E é por isso que o atendimento espiritual ele se mostra nessa época em que vivemos. Joana de Ângeles nos diz que receber bem e orientar com segurança a todos que buscam, não se eliminar as doenças nem sofrimentos, mas propor à pessoa encontrar os próprios meios para se recuperar. Apoiando-se nos postulados espíritas, o atendimento fraterno ele abre muitas perspectivas naqueles que debatem as suas aflições. O atendimento fraterno na casa é de vital importância para que todo aquele que lhe busque ajuda seja orientado com equilíbrio, guiando para o labor de autoiluminação. Mas em que consiste o atendimento fraterno? Consiste em acolher, receber, sem preconceitos, sem julgamentos, a consolar, mostrar que as suas aflições, elas têm sim fim, e a esclarecer que é só por meio da reforma íntima que essas aflições também serão diminuídas. E acolher é estar presente, é esquecer um pouco de si, é enxergar que existe ao lado. Emmanuel, no Vinha de Luz, no Pai Nosso, ele nos exalta que essa oração que o Cristo nos ensinou mostra em duas palavras uma infinidade de que o Cristo nos deixa. Por meio da palavra Pai, ele mostra que o Deus é único, ele mostra que acima de todos nós, como Pai caridoso, como Pai amoroso, que nos ama a todos. E com o nosso, ele nos fala exatamente que somos irmãos e que a humanidade é uma só. Então, toda vez que nós ouvirmos o Pai Nosso, nós passamos a entender que é quando o irmão lá na China sofre, ou quando o irmão na África passa necessidades, que nós estamos nesse bojo, que nós estamos nessa comunidade universal e que, enquanto alguém estiver sofrendo do nosso lado, nós também estaremos sofrendo. E nunca temos tanta oportunidade de pensar nisso como pensamos agora. Então, acolher é esquecer um pouco de si, é enxergar que existe alguém do seu lado, é ouvir, mas não só com os ouvidos físicos, mas escutar nas entrelinhas o que é dito, o que não é dito, é esquecer um pouco de si, é perceber o momento de falar. E é interessante essa atividade, porque muitas vezes nós nos enterramos nas nossas próprias dores e não conseguimos ver a dor de um vizinho, a dor de um irmão, que muitas vezes está na nossa própria casa espírita, na nossa própria comunidade. Então, nós, sim, podemos acolher, prestar atenção, estar presente na presença do outro, é ser para ele tudo o que ele precisa.
Quantos de nós, nessa época de isolamento social, nos isolamos do mundo? Sendo que nós podemos pegar o telefone, pegar o WhatsApp, mandar uma mensagem. Na casa que eu frequento aqui na Serra, o Chico Xavier, nós adotamos o apadrinhamento. Cada companheiro da equipe de atendimento fraterno ficou responsável por pelo menos 2 companheiros da casa, onde semanalmente ligam a sua situação, aqueles que se colocam à disposição para fazer compras, para fazer alguma atividade que a pessoa isolada em casa não consegue fazer. E com isso nós percebemos que esse momento, que é difícil para todos nós, ele fica um pouco mais leve. As pessoas, muitas vezes, no físico, no presencial, elas acabam não prestando atenção. Mas agora, no virtual, no distante, a gente começa também a perceber que nós podemos ficar próximos dos outros. Muito mais, às vezes, do que o virtual, né? Então, o atendimento fraterno na casa espírita ele é uma psicoterapia que modifica a estrutura do problema do indivíduo, se acerca da casa espírita com ideias que não correspondem à realidade, já nos dias de volta. E se a maior parte dos nossos companheiros entra na casa espírita por meio da dor, nós vamos ver que o atendimento fraterno é a porta de entrada desses companheiros. Porque quem procura o atendimento fraterno são pessoas que perderam muitas vezes entes queridos que não conseguem superar a perda, que têm problemas de relacionamento na sua vida afetiva ou familiar e transferem para o convívio social os seus conflitos, os seus desajustes, os seus fracassos. Alguns também buscam atendimento fraterno pedindo por um filho, por um marido, porque tocados de compaixão ou incomodados pelos desequilíbrios, eles têm dificuldades e amam essas pessoas que passam por esses problemas, seja os problemas dos vícios, seja os problemas psicológicos. E também uma parcela dos que procuram atendimento fraterno, daqueles de necessidades materiais, os vitimados pela pobreza, pelo desemprego, que as casas também espírita têm, na sua maioria, a condição de ajudar, né, com a cesta básica, com um medicamento, ou simplesmente com a luz do Evangelho. E são doentes de toda a ordem, doentes da mente, doentes do corpo, doentes da emoção, pessoas que não estão adaptadas para a sociedade atual e que se veem, né, de braços aí com desafios maior que suas forças. E buscam a casa espírita nesse momento de desespero. E nessa busca, a casa espírita sim pode ajudar. A Federação Espírita, no ano de 2018 e 2019, fez, durante o Convite ao Futuro, um projeto para ouvir as casas espíritas, e teve aí 650 respostas. Ela perguntou o seguinte: o que faz os outros? Perguntou para os espíritas: o que faz os outros procurarem a casa espírita? Olhem que quase 70% respondeu que é só busca de consolação. 5%, desencarnação de familiar, ainda é dor. Então, nós vemos que esse jargão de as pessoas procuram a casa espírita pelo amor ou pela dor, é muito pela dor. Nós vemos aí os números que mais de 70% é pela dor. 9% em busca de saúde física e espiritual, 8% necessidade de compreender o mundo, mas nós vamos ver que a grande maioria é dor. São poucos os companheiros que procuram por trabalho no bem, ou por curiosidade. E com relação ao trabalhador espírita, o que ele respondeu? Ele respondeu que a necessidade de compreender o mundo, cerca de 30%, 15%, 16% de sofrimento em busca de consolação. Então, nós vamos ver que, ainda assim, aqueles que trabalham na casa espírita também têm o sofrimento. Muitos de nós entramos na casa espírita pelo sofrimento e permanecemos no sofrimento. Então, o atendimento fraterno, ele não deve ser visto que seja o atendimento para alguém fora da casa espírita. O atendimento é para o trabalhador espírita.
A gente preside uma casa pequena aqui em Serra, né, o Chico Xavier, e nós, uma casa com 13 anos de idade, nós começamos uma atividade do atendimento fraterno, uma coisa de 6 anos atrás. E foi um processo muito interessante, porque nós nos preparamos, ou nos sentimos preparados para o atendimento fraterno, começamos as atividades com o Evangelho no Lar, né? Depois passamos, então, a fazer a explanação do Evangelho lá na casa e começamos a nos preparar. Vamos fazer, então, a organização. Primeiro nós fazemos o Evangelho, depois nós fazemos a água fluidificada e o passe, e aqueles que chegarem necessidades, a gente tem ali as salas para o atendimento e os companheiros já preparados e colocaram a postos e nós começamos a trabalhar. Uma semana não apareceu ninguém, continuamos fazendo o estudo do Evangelho, com 2 semanas nada, com 1 mês ninguém aparecia para atendimento fraterno. E aí começamos, então, nos grupos de WhatsApp, divulgar. 2 meses, nada de ninguém ser atendido, nós continuávamos preces, a conversarmos, a falar sobre o Evangelho, a aplicar passe nós mesmos, a tomar água purificada. Ao cabo de 3 meses, aqueles companheiros mais afoitos começaram a reclamar. Olha, eu não vou mais poder vir no atendimento fraterno, porque não vem ninguém. Mas, companheiro, vamos ficar mais um pouquinho. Uma semana depois, nós recebemos uma mensagem durante a nossa reunião mediúnica, nos dando os parabéns. O atendimento fraterno estava sendo um sucesso, porque nós estávamos atendendo a nós mesmos. E, enquanto nós não estivéssemos preparados para nos atender, nós não estaríamos preparados para atender os outros. E foi isso que aconteceu. A partir daquele momento que nós começamos a nos atender, a partir daquele momento que nós conscientizamos que não estávamos prontos e começamos a avaliar o semblante de tristeza de um companheiro de trabalho que chegava na nossa casa espírita e perguntar como é que estava a família, a atmosfera mudou e algumas semanas depois começamos a receber as pessoas do atendimento. Então, meus irmãos, o atendimento fraterno na casa espírita não funciona para fora, para o público, funciona também para o trabalhador. E muitos trabalhadores têm receio, vergonha, medo de procurar o atendimento fraterno nas suas casas espíritas. Esse atendimento serve também para nós, trabalhadores da casa espírita. Em síntese, nós podemos dizer que o sofrimento nos envolve a todos, sejamos espíritas, trabalhadores espíritas ou não. Nós podemos dizer que o alcance do atendimento fraterno engloba diversas nuances de sofrimento e diretamente os problemas pelo ego, pelo uso incorreto do livre-arbítrio. E dentre esses vários problemas que nós temos, sejam os vícios, seja a obsessão, a doença do século, seja a depressão, todas essas doenças permanecem como desvios humanos. E tem também as brechas que nós damos às interferências espirituais variadas que nos geram alterações do comportamento, da emoção, nos trazendo também riscos e as consequências desse comportamento. Então, nós vamos perceber que todos nós sofremos em decorrência daquilo que nós plantamos. E dentre tudo isso que nos cumpre dizer a respeito de nós mesmos, é que o egoísmo é o câncer da sociedade, porque ele que desencadeia todos os outros distúrbios da nossa área espiritual. É o egoísmo que responde pela nossa agressividade, pelo nosso egocentrismo, por acharmos que somos o centro do universo, que merecemos tudo. E com isso, vamos sempre agravando a nossa situação. Então, quando Jesus nos disse, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, ele nos disse a todos, trabalhadores ou não da casa espírita. Porque em Jesus é que nós temos atendimento fraterno perfeito. As multidões pelos seus discursos, pelos seus exemplos, ele também nos deixou lições dialogadas, que nos serve de roteiro para o atendimento fraterno atual, através das quais seu verbo de luz socorreu indivíduos diversos nas suas necessidades. E nós vamos ver
que, como doutrina cristã, o papel fundamental do centro espírita é ajudar as pessoas no processo, usando os exemplos de Jesus, levando essa mensagem que Jesus nos deixou, a doutrina, para aqueles que ainda não entendem. Então, é uma atividade que é feita com seriedade, com disciplina, claro, e deve ser a porta de entrada aí de vários irmãos na casa espírita. Então, Jesus nos ofereceu essa terapia, deixou-nos exemplo, deixou-nos o seu amor, mostrando que quando nós nos amamos e amamos ao nosso irmão, nós saímos da nossa rotina, nós saímos dos nossos egoísmos para ajudar esses indivíduos que convivem, já que nós somos os filhos do mesmo pai, em uma comunidade conjunta. Jesus sempre mostrou em todos os seus, né, a ternura, o amor, e ele nos mostrou que esse atendimento fraterno que nós vemos no centro espírita, ele não se aplica só ao centro espírita. E nós temos inúmeras oportunidades de atendimento fraterno fora da casa espírita. O primeiro local é o lar, onde nós, muitas vezes, não nos atentamos ao comportamento psicológico do familiar. Quantos problemas se agravaram agora na pandemia porque muitos irmãos não têm convivência com os seus familiares. Então, é hora também de aplicarmos o atendimento fraterno nos nossos lares. Quando nós notamos que alguém do nosso círculo familiar tem dificuldades, tem suas problemáticas, e aí nós devemos sim oferecer ajuda. Outra oportunidade que nós temos de utilizar nossa condição de atendente fraterno é no trabalho. Quantas vezes um companheiro que nós esquivamos para dar um bom dia, é justamente esse bom dia que ele precisa. E talvez de um ouvido amigo que consiga entender as suas necessidades, as suas problemáticas. Então, não nos isolemos do companheiro que divide conosco as horas estafantes de suas jornais de trabalho. Quando nós observamos, né, alguém do nosso trabalho com dificuldade, em momentos inquietantes, é o instante da gente compartilhar ajuda. Quantas vezes, no meu trabalho, eu já me vi fazendo atendimento fraterno, seja um colega, professor, seja um aluno. Então, esse é o momento de compartilhar, de extravasar sentimento e ajudar esses que também podem nos ajudar em algum momento que nós necessitemos. Então, vamos nos esforçar para conservar o bom humor, para entender que aquele chefe ríspido que nos fala tem problemas também. E assim nós defendemos os princípios de cooperação, valorizamos o esforço de todos e deixamos que essa atmosfera, luz, esse ambiente que nós temos tão amigável na casa espírita também possa estar sendo gerado em outros locais como o ambiente de trabalho. Mas temos também chance de utilizar os conhecimentos de atendimento fraterno também na vida. Aquele encontro inesperado, aquela coincidência, pode ser alguém trazido à sua presença para que você exercite sua capacidade, para que você o ajude. Quantas chances nós temos de cumprimentar gentilmente alguém, de dividir atenção, de ser útil, com um olhar, com uma palavra, com um gesto amigo, com um sentimento que possa redirecionar, que possa ajudar aquela mente e busca, muitas vezes, uma ajuda. No transporte coletivo também, agora na época do isolamento, estamos um pouco afastados das pessoas, mas quando essa situação passar, vamos verificar aquele que está do nosso lado, aquele que aparenta preocupação, demonstrar interesse. Quantas vezes as pessoas nos buscam nesses locais, nos contam, procuram uma figura amiga que possa lhes ouvir,
contando seus casos, contando suas dificuldades. Muitas vezes o que nos compete é somente ouvir. E sim, no centro espírita também. Porque muitos de nós não nos colocamos na figura de um atendente, mas todos nós podemos ser atendentes espírita, não tendo essa opção, mas todos nós podemos receber com laço de afeição, aproximando, sorrindo, conversando. Depois que passarmos essa pandemia, vamos ter cuidado com a indiferença, com o desapreço, com as preferências, porque agora, sentindo a ausência desses companheiros, quando o estudo passar, é hora de mostrar que eles nos fizeram falta, né? E também, meus companheiros, nesse momento de pandemia, é hora de mostrar interesse pelos outros companheiros. Não nos custa dar um telefonema. Visitar não é possível, mas uma conversa, ter uma palavra junto àqueles que conviveram conosco, também é uma forma de atendimento fraterno. Então, se todos nós podemos ser atendentes fraternos, e se nós gostamos dessa atividade, por que não passar a sê-lo na casa espírita? Isso é da casa, de estabelecer um perfil adequado desse atendimento fraterno, desse atendente. Ele tem normalmente nessa atividade um coordenador que vai incumbir um processo de treinamento e fazer com que se identifique esse atendente. Mas eu seguramente acredito que tem vaga aí, né, no João Evangelista para atendente fraterno. É isso mesmo? Conta pra gente aí, Darlan, tem vagas? Né? Nós somos sempre, a casa sempre precisa de trabalhadores, né? Devidamente credenciados, né? Para poder realmente disseminar o consolo. Muito bom. É isso aí, Darlan. Então, aí, gente, tem vaga. Mas qual que é o perfil de um atendente fraterno, né? Ele tem um perfil humano básico e também os perfis de natureza doutrinária. Os perfis, né, o perfil humano básico, gente, é a pessoa saber ajudar-se, ter interesse por outras pessoas, ter um bom repertório de conhecimento, se atentar ao hábito de oração, de estudo, ter também uma conduta moralizada de equilibração, equilíbrio emocional, paciência, segurança. Por mais que isso pareça ser um super-homem, na verdade, todos nós podemos chegar a esse quadro, né? E de natureza doutrinária, é estar integrado nas atividades do centro espírita, é conhecer a sua estrutura, seu funcionamento, é ter familiaridade com o evangelho, conhecimento das obras básicas e complementares, competência também, fazer os treinamentos, seja de atendimento, seja de passe, seja de radiação, de evangelho no lar, ter também o equilíbrio emocional, a paciência. Então, a gente vai ver que quando nós nos colocamos à disposição para essa atividade, o primeiro a ser atendido somos nós, porque nós é que passamos a prestar atenção em nós mesmos e passamos a nos equilibrar mais para poder, com esse equilíbrio, ajudar o próximo. Então, o atendente fraterno, o primeiro atendido dele é ele mesmo, porque ele está em permanente condição de se avaliar e de tentar ajudar a si próprio. E fora outros requisitos, né? É confiança no poder divino, é fé, boa vontade, dominar os vícios, ter uma elevada compreensão da vida, humildade, amor ao semelhante. Quando nós começamos a prestar atenção nessas condições, nós começamos o atendimento fraterno nas nossas próprias vidas, verificando que nós também passamos por momentos difíceis e que nós devemos nos atender. E nessa pandemia, muitos de nós se isolou. Muitos se isolaram. Muitos acham que a casa espírita parou com todas as atividades, mas é num momento de dor que a gente precisa de hospital. Como diria Jesus, os sãos não precisam de médico. E nesse momento que a humanidade, podemos dizer com toda nesse momento que a humanidade está doente, todos precisam de médico. A casa espírita pode estar com as suas portas fechadas, mas
as pessoas não devem parar de fazer esse atendimento fraterno. Então, a Casa Espírita, durante a pandemia, ela não modifica o papel. A Casa Espírita continua sendo lar, sendo escola, sendo oficina, templo e principalmente hospital. Você sabe ouvir? Então, você também pode fazer o atendimento fraterno online. Nós temos uma iniciativa na federação, que é o plantão de atendimento fraterno. Nesse plantão de atendimento fraterno, nós vimos durante o início, logo no início da pandemia, que as casas espíritas, elas se isolaram, elas fecharam as suas portas e, com uma surpresa muito grande, nós verificamos que 100% das casas espíritas não tinham mais as atividades de atendimento fraterno. Isso é muito marcante, porque mostrou um quadro de necessidade das pessoas. E nós vamos perceber que, da pandemia, a área de atendimento espiritual da federação fez um levantamento da capacidade de atendimento das casas espíritas, verificando que, antes, 28% das casas não tinham atendimento fraterno e 70% tinha. Durante a pandemia, praticamente metade dessas casas que tinham passaram atendimento fraterno. Então, foi feita uma pesquisa junto aos CREs e às casas espíritas para saber as atividades e o que eram mantidas. Algumas casas faziam atendimento fraterno pelo telefone, outras pelo WhatsApp, outras pelo Facebook, não sei como veio. Então, durante o mês de abril e início de maio, nós começamos a fazer seleção dos atendentes com no mínimo 2 anos de experiência e preparamos, inclusive, o companheiro aí da casa, o João Evangelista, o nosso irmão José Ricardo, nos ajudou e nós preparamos, então, um roteiro para o atendimento fraterno online. E aí, no dia 9 de maio, nós começamos o plantão de atendimento fraterno celulares dos atendentes. Uma semana, nós começamos a perceber que, embora esses atendentes estivessem treinados, estivessem prontos para o trabalho, começamos a ter algumas dificuldades. E as dificuldades eram com relação aos irmãos que nos procuravam. Porque uma vez que eles sabiam do celular e o nome da pessoa e gostavam do atendimento, isso gerava o que a gente chama de muleta, né? Ele acabava buscando aquele nosso irmão em qualquer momento. 10 horas da noite, meia-noite, 2 horas da manhã, sábado, domingo. Isso nos trouxe um problema, porque esse irmão não estava disponível em todo momento. Então, aquela condição, né, que Jesus nos diz que pedi e obtereis, aconteceu. Sabendo dessa dificuldade, fazendo com que esses irmãos pudessem compreender que aquele telefone não era para ser usado a qualquer momento, um companheiro do Norte nos ligou e falou: olha, eu tenho um serviço aqui de telefonia que pode ajudar vocês. Utilizo para vocês um telefone, uma linha única que a federação pode para disponibilizando aos companheiros. E a partir, então, de junho, nós começamos, então, a utilizar um número único, 33005000. E temos, inclusive, companheiro da casa nesse plantão de atendimento. Por meio desse número 33, de 8 da manhã até as 22 horas da noite, qualquer companheiro pode ligar e vai ter sempre alguém. Então, a gente começamos a perceber que a casa espírita tem nos seus muros, na sua construção física, somente as suas atividades. Agora, praticamente 3 meses depois de ter implantado essa central, quase 3 meses, nós vamos ter aí mais de 400 pessoas atendidas. Nós vamos ver que foram 420 realizados até o momento. A gente vê que o sofrimento nessa
nessa condição de ligar para 33005000, parece não atingir tanto as pessoas de até 20 anos de idade, talvez até por não conhecerem. Mas nós vamos ver que atinge o público mais velho. Uma condição que a gente já vê também nas nossas casas espíritas, as pessoas atendidas por esse número 33005000 são majoritariamente mulheres, 83% mulheres, 17% aí homens, talvez até pela nossa condição aí de não querer demonstrar as nossas fraquezas. As companheiras ligam para falar de problemas e preocupadas com seus filhos, seus maridos. Com relação à localização, a grande maioria é de Vitória, Vila Velha e Serra, e Linhares. Mas nós temos companheiros de outros estados, de São Paulo, de Minas, de Brasília, até do exterior. E, para grande surpresa, quem liga para esse atendimento fraterno não são majoritariamente os espíritas. Nós vamos ver que 43% somente são espíritas. Nós temos aí cerca de 10% evangélicos, 29% católicos e outros companheiros que não quiseram declarar ou são de outras religiões. Então, nós podemos dizer que 57% não é espírita. Olha o Consolador prometido que Jesus nos salientou. Quanto aos problemas, nós vamos ver que essa é a condição que pode mostrar-se útil durante essa pandemia. E aquela condição que nós falamos de convivência, as pessoas não vão para o trabalho, ou fazem home office, ou os estudantes também estudam em suas próprias casas, os conflitos de relacionamento se mostram como o maior problema. E que nós, na nossa visão espírita, mostrando que a família é espiritual e a família é material, que os nossos vínculos a essas famílias, eles não são de agora, isso ajuda a entender esses conflitos. Notem que coisa de 170 dessas 420 ligações as pessoas falaram que eram problemas de conflito de relacionamento. Crise de ansiedade, cerca de 100 dessas ligações. Covid, coisa de 70 dessas ligações. Depressão, 50. Mediunidade, 40 e poucas. Ideação suicida, temos também. E é interessante porque isso mostra não só a condição que nós temos de ajudar, mas a união e a unificação também. Muitos desses irmãos aqui são diretos para o grupo da Associação Médica Espírita, o grupo Ivone Pereira, que fala justamente para esses irmãos. Então, eles têm, no momento que os atendentes recebem essa ligação de alguém com intenção suicida, eles ligam imediatamente e a coordenação, então, tenta verificar se tem uma forma de aproximação desses irmãos com seus familiares para poder ajudar nessa condição de intenção suicida. Então, nós vamos ver, meus irmãos, que a Casa Espírita ela permanece como hospital, como nunca. Quantos de nós não podemos divulgar e ajudar também nesse papel? Quantos de nós não podemos também nos oferecer para esse atendimento fraterno, já que alguns desses horários nós temos ainda buracos, nós temos ainda lacunas, né, em alguns desse plantão que vai de 8 às 22. E esse é o serviço que nós podemos oferecer a uma comunidade que, nesse momento, se encontra dilacerada, esfacelada pelas mazelas que nós mesmos cometemos. Nós vamos nos aproximando dos momentos finais desse bate-papo, mas fica o convite, seja para divulgar o número 33005000, vou botar novamente aqui, é o plantão do atendimento fraterno,
seja de engrossar as fileiras de trabalhadores, entrando em contato com a Rejane, que é a coordenadora, é a diretora da área de atendimento, verificando como está, seja ajudando esses irmãos também, como alguns companheiros aí do João Evangelista já estão fazendo. Muitos dos nomes dessas pessoas que são atendidas, que desejam colocar, né, seus nomes nos grupos de radiação, vão para a listagem aí do João Evangelista. Eu já passei para os companheiros do João Evangelista, os nomes, o Zé Ricardo também passa, porque nós todos podemos nos unir nesse momento para ajudarmos naquilo que for possível, para que esse mundo seja um pouco melhor depois da pandemia. Então, fica aí as referências que nós tivemos. Esses livros se encontram também disponíveis no site da Federação, por meio do lojadesdobra.fes.org.br, e podem ser entregues aí também nas casas de vocês. E se quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, ligue para o 33005000, ouça, converse com o companheiro lá, veja com ele como é que funciona, parabenize, dê, sim, um reforço positivo para esses companheiros que estão lá, abnegados, que se colocaram nessa frente tão imprescindível. Então, muitos de nós, eu não tenho problema, não vou ligar, mas é tão bom quando eu ligo e falo, olha, sou Adelso, estou ligando para saber, está tudo bem no seu plantão, se está coisa, estamos aqui torcendo para você, estamos fazendo prece, vai dar tudo certo. As pessoas ficam felizes. Então, se você não consegue, não tem problema para ligar, para falar dos seus problemas, fique para dar os parabéns. E se quer saber um pouquinho mais, por meio do canal de YouTube da Federação, tem 3 seminários que foram realizados durante o mês de junho pela equipe de atendimento espiritual. O primeiro fala sobre atendimento espiritual à criança e adolescente. É muito interessante porque nós observamos uma tendência no aumento dos problemas ligados à juventude. Processos depressivos, a própria questão da automutilação e até a mesma ideação suicida. O segundo fala sobre orientação para o atendimento fraterno no centro espírita. Esse livro, esse primeiro livro aqui, que foi editado no final do ano passado pela FEB, e que muitos companheiros não conhecem. Ele fala como deve ser, né, estruturado, como deve ser realizado o atendimento fraterno no centro espírita. E o terceiro seminário fala sobre atendimento espiritual aos trabalhadores espíritas. Aquilo que nós falamos. Quando muito, o trabalhador, ele busca o atendimento em uma casa, bem distante da sua casa espírita. Tem seus problemas. Mas não, casa espírita que eu escolhi para trabalhar deve ser o meu pronto-socorro também. Então, ele fala sobre a condição de atendimento a esses trabalhadores, os motivos que fazem com que eles não busquem. E é interessante assistirmos esses seminários para entendermos um pouco mais toda essa problemática. Então, meus irmãos, eis aqui o atendimento fraterno ontem, de hoje, de sempre, independente de estarmos presencialmente, independente de estarmos por meios virtuais, nós continuamos atendendo. Atendemos ontem, atenderemos hoje, atenderemos sempre, porque nossas casas espíritas, elas não são limitadas pelas paredes físicas. Queria agradecer a oportunidade e, já que nós temos alguns minutinhos, me colocar à disposição aí para aqueles companheiros que queiram fazer alguma pergunta ou algum comentário. Darlan? Fica aí as pessoas que quiserem fazer qualquer colocação aí junto com o Adelso, é o momento, é a oportunidade. Ninguém? Está todo mundo fraternizado. É isso aí. Nós aproveitamos essa oportunidade para te agradecer aí com a sua mensagem, tá? Com o seu avivamento das nossas responsabilidades como espírita, como participante do movimento Estado, capitaneado pela Federação Espírita do Estado. Então, isso é muito importante para os trabalhadores e, ao mesmo tempo, para aqueles que não são espíritas trabalhadores, né? Mas que são assim simpáticos à doutrina, percebem
importância do papel do espiritismo na nossa sociedade, principalmente nesse momento tão difícil que nós estamos passando aí na humanidade, né? Então, são esclarecimentos valiosos que nós realmente testificamos nessa noite através da sua fala, ok? Nós estamos, então, chegando aos nossos instantes finais da nossa atividade da noite, ok? E estamos convidando a vocês para a nossa prece de encerramento. Nós estamos aí com 2 minutinhos de folga. Nós avisamos lá no início que, apesar de não fornecermos água fluidificada na casa espírita, vocês podem colocar um copo de água aí perto do receptor, do telefone, do computador, né? E pedir à espiritualidade que coloque aí o remedinho adequado para cada necessidade de cada um de vocês. Vocês vão ter 1 minutinho para fazer isso. Tá? Para quem quiser beber um copinho d'água, coloque a água lá para frutificar, e com certeza, com toda certeza, absoluta certeza, a espiritualidade vai colocar aí nessa água depositada por vocês o remédio que vai realmente mudar o mal que cada um é acometido, porque não somos realmente ainda totalmente livres do sofrimento. Estamos vivendo num mundo de provas e expiações, o nome já diz tudo. Ok? Então, vamos nos preparar para o momento final, que é o momento da prece. O Adelso vai nos conduzir na prece. Vamos focar na fala dele, palavra por palavra, fazer ideações realmente bem elevadas para que extrapole de nós, saia de nós sentimentos nobres e coisas realmente elevadas para que nós possamos nos envolver nesse momento de fraternidade, onde a distância não é impedimento para nós, já que a tecnologia nos permite isso, graças à inteligência humana. Então, nós agradecemos a Deus por tudo que temos recebido, mas, Adelso, formalize isso na prece. Depois nós temos alguns instantes para alguns esclarecimentos. É com você, Adelso. Vamos, irmãos. Muito agradecido pelo convite, pela oportunidade de falar com vocês. Os convido para que vamos a serenar o pensamento, tentarmos nos desligar da problemática que todos nós temos, inspirarmos, enchendo o nosso pulmão de ar, expirarmos, soltando lentamente esse ar que não nos faz. Inspirarmos pelos conhecimentos dessa noite, expirarmos as nossas dúvidas, inspirarmos as energias, nos lembrando do ambiente saudável, da casa espírita, trazendo esse ambiente para os nossos lares, expirando os cansaços, as nossas inquietações. E nesse ato de inspirarmos, expirarmos, vamos harmonizando o nosso corpo, serenando a nossa mente, corpo e espírito. E equilibrados, sentimos energia vigorando, nos sentimos conectados ao nosso Pai de infinito amor e misericórdia, equilibrados, energizados, sentimos que podemos vibrar em favor daqueles que dessa energia, mentalizemos os hospitais, onde direcione um pouco dessa energia, seja pacientes, seja para a equipe, trabalhadores, que precisam também
a nossa energia, do nosso pensamento. Mentalizando os presídios, os orfanatos, os asilos, renovando um pouco da energia desses ambientes. Vamos também mentalizar a nossa casa espírita, vamos mentalizar o evangelista, cuja equipe espiritual também mistura sua energia à nossa, restabelecendo a atmosfera ideal para o tratamento dos nossos irmãos desencarnados, que também, neste momento, precisam dessa ajuda. De lá, revigorados, voltemos aos nossos lares, pedindo que o Pai possa também distribuir essa energia àqueles que convivem conosco, harmonizando os pensamentos, colocando nessa água o medicamento que também possa ajudar no restabelecimento da nossa saúde física. E assim, agradecidos pela oportunidade de doar, de receber, pedimos que o Mestre esteja conosco por meio da equipe espiritual, por meio dos nossos anjos de guarda, nos guiando, nos ajudando, para que também possamos ajudar aqueles que convivem conosco. Obrigado, Senhor, que assim seja. Assim seja. Bom, nós agora temos alguns avisos para os nossos queridos companheiros nessa noite de hoje. Nós começamos a falar que no próximo domingo, no dia 23 de agosto, né? Hoje é dia 16, né? 7/23, será conosco a Tassiana Cristina de Freitas, da Associação Médica Espírito do Estado. Ela vai abordar o tema Fé, Esperança, Alavancas à Saúde. Sabe que nesses momentos, né, nesses momentos mais críticos, né, são escolhidos temas assim, bem pertinentes ao momento para nos ajudar. E aí, o Adelso falou muito bem, trabalhadores da casa têm que estar prontos, preparados, em condições plenas para prestar esse serviço de relevância maior ao nosso semelhante. E a temática espírita é muito rica nessas informações. Assim como hoje o Adelso falou sobre a Casa Espírita como hospital, nós vamos ter a fé e a esperança, que são alavancas para a saúde, a palavra da nossa Tassiana querida, né, que vai abordar esse tema no próximo domingo, para o qual todos estão convidados, né, estaremos juntos mais uma vez nesse momento. Alberto, Juliana, algum aviso esse aí para os nossos irmãos queridos? Não, acho que está tranquilo, tá? Hoje, por hora, não tem nenhum novo recado, não. Ok? Então, com os olhos vertendo lágrimas de saudade, por compartilhar com vocês esses momentos tão deliciosos, nós nos despedimos e marcamos um outro encontro, né, no próximo domingo, se Deus quiser, mesmo horário, 19 horas, né? E desejando a vocês todos uma excelente semana, muito trabalho, mas muita disposição, muita solução de problema, para que nós possamos realmente dar prosseguimento àquilo que nós nos comprometemos, né? Nós nos comprometemos a ser espíritas. E espírita não pode ficar parado, está trabalhando sempre, mesmo à distância. Sempre. Solange. Então, boa noite para Adelso, obrigado, hein? Obrigada. Eu que agradeço, um abraço. gente. Obrigada, Tá Adelso. bom? Um Ótima abraço, semana, Obrigado. um abraço para todo mundo da FES. Boa semana a todos.